da disciplina. Beleza. Então, assim, até aqui, gente, a gente falou bastante sobre a imagem da marca, né? E agora a gente vai entrar num outro nível, que é a questão da identidade da marca. Qual que é a relação entre a imagem e a identidade da marca? Então, a identidade da marca tem a ver com emissão, com o sinal que a gente emite. Quando a gente falava sobre semiótica lá nas primeiras aulas, eu falava sobre o significante. A identidade da marca tem a ver com o significante, tem a ver com o sinal que a gente manda para as pessoas. A imagem da marca, ela tem a ver com recepção, ela tem a ver com memória, ela tem a ver com o que está gravado na memória das pessoas. Então, a identidade é o que a gente comunica, imagem é o que as pessoas entendem, é a interpretação, é a recepção. Então, na etapa de construção da marca, a gente primeiro define quais são os atributos, ou seja, qual é a imagem que a gente quer gerar, para depois pensar quais são as linguagens que a gente vai aplicar nessa marca, nessa comunicação. Então, esse desenho aqui, eu acho que de alguma maneira representa o que eu quero dizer, tá? Então, eu tenho um produto. Esse produto pode ser vocês, pode ser o blog que vocês têm, pode ser, sei lá, a empresa que vocês têm como cliente. O primeiro passo é a gente partir para essa parte azul aqui, que é reconhecer qual é o posicionamento pretendido que a gente gostaria de implementar para essa marca, qual é o arquétipo que representa essa marca. Às vezes a empresa tem alguns elementos que vocês com certeza já ouviram falar, missão, visão, valores. Esses elementos aqui, normalmente eles surgem quando o empreendedor ele está pensando na empresa. E ele cria aquele plano de negócio do Sebrae e ele começa a imaginar assim, quais são os valores da minha empresa, qual é a missão dela. Esses pontos, às vezes, são pontos que se destoam um pouco da empresa, mas é legal a gente resgatar isso, se ela tiver, e verificar em que ponto, em que momento, até que ponto que aquilo que foi projetado ali, de fato, representa a personalidade que essa marca ela tem ou ela gostaria de ter. Então, a gente parte de alguns elementos que são mais conceituais. Naquele nível de imagem que eu comentava para vocês, que era o hard e o soft. Né? O hard é o que é o produto. É um salão de beleza de uma determinada pessoa que tem uma determinada capacidade técnica. O soft já é aquela parte mais de personalidade. Quais são o arquétipo que representa essa marca, quais são as atitudes, qual é o diferencial, o principal diferencial desse produto que vai tornar ele líder dentro de uma determinada escadinha, né, num segmento, missão, visão, propósito. Então, a gente parte desse nível. E aí, a partir disso, quando a gente tem um entendimento claro sobre o que a gente quer dizer dessa marca, a gente avança para a perspectiva de personalidade, né, aliás, de linguagem. O que é a linguagem? É como que toda essa personalidade vai se manifestar na prática. Então, um dos principais pontos é a questão da identidade visual, que é normalmente aquilo que as pessoas primeiro procuram. Mas é legal vocês entenderem que existem outros tipos de identidade. Uma das mais legais, que eu curto muito, assim, é a ideia da identidade sonora. Então, a gente tem lá os sons da marca, o logo sonoro, sei lá. Mas a gente também tem as fragrâncias, né? As marcas agora também elaboram, por exemplo, alguns perfumes, principalmente quem trabalha aí com varejo. Existem algumas lojas de roupas, por exemplo, de moda, que tenham um cheiro específico. Aquele cheiro não foi criado porque simplesmente ele é atrativo, ele é agradável, mas é porque ele representa algum sentimento que essa marca ela tem que passar. A identidade tátil, identidade gustativa, o que é isso, tá? Tem algumas marcas que têm um padrão de sabor, né? Então, aqui,
normalmente, a questão de produtos alimentícios, né? Tem um estilo, assim, de sabor, mas também, indiretamente, quando a gente pensa, por exemplo, na experiência de um cliente dentro de uma loja, a gente pode ter algum produto em que ele vai consumir dentro da loja, que é muito da personalidade daquela loja. Ah, é um cafezinho especial. Não sei, gente, pode ser muita coisa, mas que também contribui para a experiência daquela marca dentro daquele espaço. E a identidade tátil, gente, tem muito a ver na linha de produto, no toque da embalagem, na perspectiva do recipiente, do rótulo, né? E no serviço, isso aqui tem muito a ver com a arquitetura, o ambiente em que a pessoa ela encontra quando ela visita esse espaço. Na situação, por exemplo, agora me veio na cabeça, assim, automóvel, tal. As linhas, os carros, eles já são criados, né, pensando na experiência de como que vai ser a pessoa usando aquele veículo. Então, o toque do couro no volante, as peças que aparecem no entorno do passageiro, de quem está pilotando o carro, né, do motorista, isso tudo também cria uma sensação que faz parte da personalidade desse produto, desse carro que tem um nome. Então, tudo isso deve ser pensado, e percebam que isso vai além do visual. Né? O visual é o que é mais famoso dessa história, mas quando a gente concebe uma marca, a gente tem que pensar em outros pontos também. Então, o azul é imagem, o vermelho é identidade. Quando a gente fala manual de identidade visual, a gente está falando basicamente da linguagem visual, que é aquele ponto que está aqui em cima, no slide, o olho. Quando a gente está falando, por exemplo, do brand book, ou do manual de identidade, que é a mesma coisa, o manual de identidade da marca, ele deveria ter indicações de todos esses itens do vermelho, e não só da identidade visual. Né? Um manual de identidade de marca deveria contemplar tudo isso. Manual de identidade de marca é igual a Brand Book. Brand Book é um nome em inglês para manual de identidade da marca. O manual de identidade da marca trata da linguagem da marca de uma maneira mais universal, de uma maneira mais 360. Por isso que ela é um pouco mais, é um material, né, um documento, que ele acaba sendo um pouco mais amplo do que um documento que é aquele manualzinho, né, o MIV, que porventura vocês já fizeram em algum outro momento. Ciro, mas a gente vai ter que fazer um manual a gente vai ter que fazer uma identidade de marca para o Brand Me? Não, não é isso, tá? Senão vocês iam ficar o semestre inteiro fazendo. Mas eu quero que vocês, agora nessa solução, vocês também considerem pensar alguns pontos que vão além do visual. Por isso que eu pedi ali para vocês, mas se essa marca tivesse um cheiro, que cheiro que seria? Se essa marca tivesse um sabor, que sabor que seria? Justamente vocês pensarem, poxa, se ela tem um ambiente lá, será que a gente não poderia ter, sei lá, nesse salão de beleza poderia ser servido espumantes, por exemplo? Por que não? Né? Nessa barbearia poderia ter uma cerveja artesanal? Por que não? De repente representa a personalidade que a marca quer passar. Entendeu? E aí o primeiro ponto, né, o primeiro ponto que compõe a sinalização da marca, a linguagem da marca, gente, é o nome. O nome, assim, é a primeira coisa que a pessoa interpreta quando ela recebe essa informação, né? E tem o manifesto, que também é uma coisa que tem surgido muito, assim, nessas marcas mais contemporâneas, que é uma espécie de texto. Muitas vezes esse texto ele está atrelado a um vídeo que conta, que exprime, que explicita a personalidade dessa marca, essa parte azul, em fotografias, em palavras, ela tipo esclarece qual é a imagem dessa marca em um material, normalmente é um material que é utilizado para lançar a marca.
Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês logo em frente. Mas primeiro, eu quero falar sobre... isso aqui eu já falei. Nome de marca, né? O que um bom nome ele tem que ter? O que um bom nome ele tem que ter? Bom, primeiro passo, um bom nome tem que ter capacidade sonora. Ou seja, ele tem que ser fácil de escutar e de se entender, né? Ele tem que ter poder associativo. Ou seja, quando a gente pensa nesse nome, ele tem que remeter a algo que está diretamente relacionado com a imagem que a gente está projetando para essa marca, né? Esse nome, se ele tiver algum significado latente seria tipo alguma coisa mais escondida por trás desse nome, um símbolo mais subliminar, também é uma coisa legal, tá? É uma espécie de... Eu tenho ali um nome direto, mas eu tenho algum tipo de história, de narrativa que eu posso contar subliminarmente, tá? Ciro, me dá um exemplo. Apple. Apple é um exemplo. Apple, se a gente for pensar literalmente, é maçã, né? Mas quando a gente pensa o que tem por trás do símbolo da maçã, quais são os significados latentes, né? O que está mais que a gente pode reconhecer como símbolos mais profundos da ideia da maçã, né? E mais do que isso, a maçã mordida, que é a maçã que aparece lá no símbolo da Apple. A gente tem ali a ideia na maçã, a gente remete àquela história do Isaac Newton, lá que caiu a maçã na cabeça dele, e ele descobriu, ou teve um insight sobre a lei da gravidade. E ele, se eu não me engano, ele fala eureka, né, que tem a ver com descoberta, com ideias. A gente tem a questão da maçã mordida do Adão e da Eva, que a partir do momento que eles mordem a maçã, eles descobrem o conhecimento, eles saem daquele paraíso que era viver como inocente, como um animal, e passa a ser um humano. Então, tem alguns pontos. Se vocês lerem lá a biografia do Steve Jobs, vocês vão ver que quando eles definiram esse nome, eles não pensaram nisso. Tinha a ver com o fato do Steve Jobs gostar de comer maçã, ele era um cara meio pirado lá, e ele, não, vai ser Apple. Mas quando essa escolha ela chega e a gente começa e a gente traz ainda o conceito da marca, que é o pense diferente, a gente consegue ter alguns significados latentes que conversam com a Apple e justificam ela. Isso é legal, né? Fora a simpatia de uma fruta, aqui a gente tem alguns símbolos mais emocionais por trás de algo que é mais simples, orgânico, né? A ideia de orgânico tem muito a ver com usabilidade, com o que a gente chama de UX, né? Que é a experiência do usuário, que é fácil. Capacidade de extensão, esse é um ponto muito legal também, depois eu vou falar mais sobre isso, mas assim, a marca, a gente cria ela, mas a gente já cria ela com a possibilidade dela ser utilizada de diferentes formas, a gente tem como criar submarcas, é uma coisa que se estende, né? Aí, outros pontos, que é a identificação com o mercado, a diferenciação no mercado. Então, se a gente consegue uma marca que tem que só pelo nome a gente já sabe que categoria que ela trabalha, qual é o diferencial dela, isso é bom também. Disponibilidade de domínio, então tem que ter lá o URL www.marcaxpto.com.br. Isso é importante para a gente poder posicionar no Google, ter encontrabilidade. As redes sociais, o registro dessa marca no INPI, que é a instituição que regulamenta a utilização das marcas, também é uma coisa importante, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu posso dizer para vocês? Bom, primeiro ponto. É quase impossível a gente encontrar um nome que consiga responder todos esses pontos que eu comentei para vocês aqui, gente. Tipo, é muito difícil. Escolher um nome para uma marca é um parto. É muito ruim. É muito difícil. Então, a gente tem que fazer escolhas.
né? O nome, normalmente, ele vai ser muito bom em um ponto, mas vai ser meio frágil em outro. E aí, o publicitário, o dono da empresa, precisa ter esse poder de decisão, né, essa capacidade para conseguir escolher, né, entre as opções que a gente tem, o que a gente vai adotar o que a gente vai adotar considerando as suas forças e as suas fraquezas, né? Então, existe também essa questão de, às vezes a gente encontra uma solução perfeita, que resolve tudo, mas nem sempre é assim. Buenas. Tem que ser fácil de pronunciar, né? Então, é um ponto que eu gosto muito de considerar. A pronúncia, tem a questão da pronúncia e tem a questão da grafia. Às vezes é fácil de pronunciar, mas é difícil de escrever. Às vezes é fácil de escrever, mas é difícil de pronunciar. O ideal é que a gente tenha os dois. Esse é um ponto importante. Mas, às vezes, a gente abre mão disso para poder ter um nome com um símbolo mais forte, que tenha um significado de diferenciação. Tá? Então, esses são escolhas. Exemplos de nomes fáceis de falar, fáceis de escrever, tá? Que, assim, no Brasil, oi. Talvez oi seja a primeira palavra que uma criança fala antes de mamãe e papai, né? Oi. Simples. É amigável, é orgânico, demais. Né? Tang. Uma sílaba. Gente, nomes de uma sílaba, isso é sensacional. Se a gente consegue encontrar isso, é sensacional. Às vezes tem duas sílabas, mas ela é fácil de pronunciar, tipo Kit Kat. Kit Kat. Simples. Né? Muito simples. A, a grafia de Kit Kat é um pouco mais complicada do que a pronúncia. Mas também é uma boa solução, tá? É um ótimo nome. Homo. Homo, simples. Né? O que eu gosto da facilidade do nome, mas eu me preocupo um pouco com o símbolo que tem por trás de homo. Eu não sei o que significa homo, até vale a pena, se vocês quiserem procurar e me dizer, eu agradeço. Se eu fosse pensar num nome para um sabão, eu não sei se homo seria bom, tá? Mas, do ponto de vista de pronúncia, muito fácil. Ah, Ciro, mas uma pronúncia fácil, ela tem que ter necessariamente poucas letras, né? Uma sílaba. Não, tá? Tipo, danoninho, danoninho. É simples. Também eu imagino uma criança falando danoninho, mas percebam que as sílabas são, a construção da palavra, ela tem sílabas fáceis, né? Ela é amigável. E às vezes a gente consegue ter essa facilidade de pronúncia em palavras mais longas. Em palavras mais longas. Então, quando a gente não tem, por exemplo, algumas sílabas assim que geram cacofonias, ou não, a pronúncia ela é dúbia, né? A gente não sabe se é, sei lá, se é u ou o, ou ão ou a, e complicar a, a, a o caminho em que a pessoa ela tem que utilizar para falar o nome que foi proposto. Isso é ruim. Professor, Oi, fala aí, cara. isso aí que eu estava lembrando agora. John Deere, por exemplo, são todas voltadas para agricultores, né, que normalmente tem essa dificuldade maior por questão da linguagem, do sotaque, a cultura. E todas elas são difíceis. Eu lembrei aqui, a própria John Deere, de escrever principalmente, tem New Holland, Massey Ferguson, Exatamente, Stara, por exemplo, seria mais fácil que eu lembrei agora. exatamente. E assim, Henrique, é o Henrique, né? Eu estou tentando entender pela voz, porque eu não sei quem está falando, tá? Isso. Henrique, a situação da Razor é a mesma coisa, né? Simbolicamente, a ideia de Razor remete a algumas coisas que a empresa queria dizer lá no início da vida dela, associada à tecnologia e tal. Mas
Tem gente que fala Razor, tem gente que fala Razor, tem gente que fala Razor. Então, percebam, é RA, é só o R e o A, mas ela tem dificuldades de pronúncia. E aí tu diz assim, tá, Ciro, isso quer dizer que o nome é ruim? Não, não estou dizendo que o nome é ruim, estou dizendo que ele tem essa dificuldade. E o empreendedor, ele assumiu essa dificuldade quando ele escolheu esse nome. Talvez haja outras vantagens por trás desse nome, né? Eu acho que é uma marca que remete tecnologia. Se ela vende computadores, legal, né? Mas olha a diferença de Dell. Qual é a possibilidade da pessoa falar Dell de um jeito diferente, né? É muito difícil. É Dell. Uma sílaba simples, também remete à ideia, algo mais dinâmico, amigável, muito bom. Mas aqui tem alguns casos, tá? Essas marcas estrangeiras que vêm para o Brasil sem um nome adaptado, ela tem muita dificuldade de sobreviver e às vezes ela enfrenta algumas situações assim de pronúncias equivocadas, tá? De pronúncias equivocadas. Essa aqui do ladinho aqui, ó, o brasileiro chama de citrus, né? Tu vê o brasileiro lá sei lá, um restaurante, quando ele quer pedir isso aqui, normalmente ele fala citrus, porque ele não sabe como se pronuncia aquele negócio ali. Tem gente que fala Schweppes, tem gente que fala Schweppers, tem gente que fala Sheps, tem muitas coisas que podem aparecer, e ninguém sabe qual que é o certo. Então, a gente acaba criando apelidos, né? Citrus é um exemplo. E é legal que, assim, essa marca, ela tem vários sabores, e citrus é o sabor. E aí eu já vi a pessoa dizer assim, eu quero um citrus, aquele laranjinha, aquele rosa, né? Que é o outro sabor da marca. John Deere, né? Eu tenho um tio que é agricultor que chama de Jandira. É a Jandira. Gente, a gente não. Depois que o negócio tá no ar, que as pessoas começam a ver, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Palavras em inglês, assim. Olha essa outra do sorvete e tal. Esse sorvete é muito famoso, é Häagen-Dazs. Mas será que o consumidor ele vai se sentir seguro de como que tem que pronunciar isso, né? Como é que ele vai pronunciar isso? A gente lembra do produto muito mais pela personalidade do potinho, pelo preço, do que pelo nome, né? E isso gera rejeição, tá? A gente acaba, às vezes, não pedindo o produto ou não gravando em memória, porque a gente o nome não fica fácil de entender. Estela, né? Estela é como o brasileiro chama. E a gente já escutou também, tipo, Stella Artois, né? Mas esse é um nome belga, se eu não me engano, é Stella Artois, o nome disso. Mas nunca o brasileiro vai falar Artois. Então, talvez no Brasil deveria ser só Estela. No Brasil virou Estelinha, né? Então, os nomes, eles precisam ser pensados no sentido de facilitar o processo, sabe? De memória, de identificação. Se a gente não considera isso, gente, é um problema. É um problema. Os exemplos ali que o Henrique traz também são muito pertinentes. Esse caso aqui é legal, tá? O Zafari, gente, ele não tem acento, tá? Se vocês forem olhar lá a sacolinha do Zafari, não tem esse acento ali que vocês estão vendo aqui, ó. Por que que tem esse acento nessa sacolinha? Porque a marca, ela começou a ser... essa marca, né, de supermercados começou a criar algumas lojas fora do Rio Grande do Sul, na região de São Paulo, Minas Gerais. E lá, as pessoas olhavam o supermercado, viam um esquilinho como símbolo, e elas chamavam de Zafari. Tipo safari, entendeu? Zafari. E aí eles tiveram que incluir o acento
na marca para as pessoas entenderem como que deveria pronunciar. Então, por mais que às vezes a gente acredite, todo mundo sabe falar isso. Às vezes a gente sabe porque tem repertório, né? Porque a gente tem... Alguém nos falou que era assim, a gente aprendeu e tal, e aí, ok, Zafari. Mas se a gente não tem esse histórico, a marca, ela fica esquisita. Ela pode vir a ter uma outra pronúncia em outro lugar. Gerar uma associação positiva, tá? Quando a gente falava lá do posicionamento na aula passada, eu dizia para vocês, olha, como é que a gente pode fazer para projetar na imagem desse produto, na estratégia de imagem desse produto, uma possibilidade de encontrar uma escadinha, né? Um lugar onde a gente vai ser líder. Poxa, que bom se essa definição fosse feita antes do nome. Se a gente tem essa definição clara, a gente pode trabalhar com o nome o fortalecimento desse diferencial, o que é muito legal, né? O que é muito estratégico. E é aí que está a questão que eu estava comentando para vocês antes. Ser um pouco mais estratégico no processo de criação da marca. Não é só uma questão de design gráfico, né? É uma questão de estratégia de publicidade. Então, alguns nomes que remetem ao posicionamento da marca, né? Natura. Qual que é a ideia da Natura? Natura tem a ver com natureza, tem a ver com sustentabilidade. E a ideia da Natura é o oferecimento de produtos que são socialmente responsáveis, que são sustentáveis. Então, eu trago para o nome do produto uma chancela do posicionamento pretendido, né? Bombril. Qual que é o diferencial do Bombril? É o melhor para limpar, é o melhor para tirar sujeira. O que significa Bombril? É bom de brilho. Bril é de brilho, né? Então, é o melhor para limpar. Então, é exatamente isso. Kibon é um nome que, se não me engano, ele é japonês, tá? E Kibon em japonês não tem nada a ver com Kebon. Mas a aplicabilidade desse nome na América Latina, no Brasil, remete diretamente ao benefício que o produto tem, que é a gente saborear algo gostoso, né? Então, poxa, é o melhor. Intel tem a ver com inteligência, tecnologia inteligente, processamento de dados, né? Inteligência. E aí, quando eu tenho um processador com o nome de Intel, eu estou dizendo que aquele é o que tem mais capacidade de inteligência. Simples. Intel. Então, quando a gente tem essa dinâmica, né, de primeiro pensar no posicionamento para depois refletir qual é o nome da marca, isso é uma vantagem competitiva que a gente pode vir a ter quando essa marca é lançada no mercado. Aqui tem alguns outros exemplos, não necessariamente de nomes fáceis, mas que remetem à característica do produto, tá? Activia. Por que Activia, gente? Alguém consegue me explicar aí? Porque ativa o intestino? Exatamente, né? Porque esse produto ele trabalha muito naquela dinâmica do intestino preso. Então, o que eu tenho que fazer para resolver o problema do intestino preso? Eu tenho que ativar o intestino. Active. Exatamente. Soufflé, né? Soufflé é aquele chocolate da Nestlé que tem tipo ele é meio aerado e parece que ele é mais fofinho, assim, né? E ele lembra o conceito do soufflé, daquele doce, né? Que ele é airado, macio. Então, eu remeto à experiência do soufflé num chocolate chamado soufflé. Air tem a ver com ar. Ar é os espaços que tem entre o chocolate, enfim. Toro,
né? Touro é touro, obviamente. Mas por que touro? Primeiro, olhem, eu não sei se, eu acredito, tá, que o nome do veículo, ele nasce antes do projeto de engenharia do produto. Aqui, a gente tem a situação de se vocês olharem o design, pelo menos, do carro, a gente remete a alguns princípios que remetem à ideia de um touro, de um touro. Então, a própria personalidade de design do veículo remete ao símbolo do touro. Mas mais do que isso, a gente tem aqui uma questão de atributos, assim, de personalidade, né? O touro é um animal off-road, é um animal, assim, tipo de campo, né? É um animal forte, é um animal que tem... ele é pesado, mas ele tem torque, né? Ele consegue correr, e é exatamente, ele é robusto, é exatamente essa personalidade que eles tentam passar para aquela espécie de mini caminhonete, não sei exatamente qual que é a categoria da Toro. E é completamente diferente, é lógico que a Toro não é uma Hilux, uma Frontier, como a gente viu aí na última aula, mas em relação a, por exemplo, a antiga Saveiro da Volkswagen e outras mini picapes, assim, essas picapes menores, ela tem uma personalidade mais forte. Nubank, tá? Da onde vem, o que significa o Nu do Nubank, gente? Alguém sabe? O que vem na cabeça de vocês quando vocês olhem, vocês veem Nu? O que é Nu? Talvez alguma coisa com transparência? É, mais ou menos isso. Nu, gente, é pelado? Por que nu? O posicionamento da Nubank é a ideia sem taxa, né? Não tem... É simples, a vida como ela é no pelo, né? Despido de regras, taxas, é exatamente isso, gente. É isso aí, Amanda. Essa é a ideia. Né? Ela é tão direta que a gente até fica desconfiado de ser exatamente isso. E pegou de um jeito que, nossa, sensacional. Né? Mas é isso. É isso. É diferente daqueles outros bancos que é cheio de entrelinhas. Eles têm até um adesivo que não sei se eles mandam para todos, mas tem a hashtag, né, Sou Nu, que é justamente, eu acho, para retomar esse conceito dessa forma, né? Estou nu, no caso, estou livre, sem burocracia, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Olha que legal, gente. Isso é subliminar. Isso aqui é aquilo que eu comentei para vocês do significado latente, tá? Quando eu explico para vocês agora, uma explosão, assim, de significados na memória de vocês. Mas quando alguém pensou nisso, não saiu do nada. Né? Não saiu do nada. Aglutinação, gente, é uma solução de nomes que às vezes ajuda a criar essa relação entre produto e solução, tá? Tipo assim, Nesfit. Fit é o posicionamento do produto. Então, eu quero que ele seja o mais saudável, né? E Nes é de Nestlé. Então, quando eu coloco Nesfit, eu estou dizendo que é o Nestlé saudável. Netflix é a mesma coisa. Flix é uma expressão que remete a uma ideia de flexibilidade. Né? Quando o Netflix foi lançado, ele vinha para concorrer com as locadoras, com aqueles produtos, o blockbuster, né? Que a pessoa tinha que pagar para assistir, pagar para assistir, pagar para assistir. Então, no Netflix você paga, você usa em vários dispositivos e você assiste quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Flexibilidade. Então, é isso. Passatempo.
Passatempo para, tipo, enrolar a fome, né? Para te poder passar o tempo sem passar fome. Facebook, book tem a ver com livro, face, imagem, então a fotografia, então era o livro de fotografias, era ali onde a gente via as pessoas. Essa aglutinação de duas palavras é uma solução que às vezes é utilizada, gente, para agregar esses significados, atrelar a funcionalidade, aquela parte mais hard, funcional, do atributo de diferenciação do produto, ou de um elemento mais emocional, simbólico. Esse aqui é um ponto bem importante quando a gente está escolhendo uma marca, gente, que é a ideia da capacidade de extensão, tá? O que é isso? Essa marca, ela tem que ter a capacidade de sobreviver e de criar submarcas e de se estender para outras coisas. Então, telecine. Então, de telecine, eu posso ter telecine action, telecine pipoca, telecine fun, telecine, enfim, pode ter um monte de coisa. Então, eu tenho, percebam, extensões dessa marca. Eu não consigo fazer isso com Schweppes, ou, sei lá, Stella Artois. Ela não tem capacidade de extensão. John Deere. Vocês entendem? É difícil de tu criar submarcas. São muitas sílabas. Ah, Ciro, mas aí se a palavra tem muitas sílabas não dá? Dá. Aí é muito da nossa capacidade de invenção, né? McDonald's é um exemplo. McDonald's é um nome comprido. Mas Mac é tipo... Mac é o logo síntese. É o logo verbal da McDonald's. Então, eu tenho Mac Fritas, Mac Dia, Mac Dia Feliz, Mac Entrega, Mac... Gente, tem tanta coisa que eu nem imagino. Mas tem muita extensão. Vivo, mesma coisa. Vivo On, Vivo Agora, Vivo Mais, Vivo... Pode ter um monte de coisa. Nestlé é mais ou menos a mesma solução de McDonald's. Eles usam a ideia do Nes como um prefixo de nomes. Nesquik, Nesfit, Nescafé, Neston, Nescau, e vai. Se vocês forem pensar, tem vários produtos no supermercado. E aí, ó, Nescau é cacau Nestlé. Então, é o melhor, é o da Nestlé, é o melhor Nestlé, é o melhor produto Nestlé para cacau, chocolate. Ó, essa peça aqui, gente, ó, Mac Menu, Mac Entrega, Mac Fritas, Mac Nuggets, capacidade de extensão. Não lembro porque eu botei isso aqui. Ah, lembrei. Os carros, gente, por exemplo, a Audi, tá? A Audi, ela tem tipo assim, os carros, né? A marca é Audi, mas os carros, eles têm uma sequência de nomes que sempre tem A. Então, é Audi A3, Audi A4. Esse A é tipo o i do iPhone, que também é uma maneira que a Apple encontrou para fazer a extensão da marca. Né? Então, não sai da Apple, tipo Apple alguma coisa. Normalmente, eles trabalham com o Mac, que é o nome de um produto da Apple, um dos primeiros. Então, tem lá o MacBook. E o i, né, que é o iPhone, iPlace, alguma coisa. Eles adotaram o i como se fosse um símbolo nominal dessa marca. Um ícone nominal da marca. Entenderam, gente? Esse anúncio é bem legal, tá? Eu gosto muito dele. Olha, eu acho que foi uma sacada muito, muito boa, assim. Eles queriam passar a ideia de força, né? Então, ó, tão bravo que nós tivemos que colocar 4 argolas no focinho dele.
queriam passar a ideia de motor potente e tal, né? Mas o foco aqui que eu queria mostrar para vocês era do A3, né? Que é essa extensão da marca, da Audi. Bom, isso eu já falei, eu acho que não preciso repetir, né? A história da Apple, da Nike, a mesma coisa. A Nike é da deusa Nike, que é a deusa da vitória. Então, se a gente vê Nike, não lembra da deusa Nike, mas há um significado latente por trás de Nike que a gente consegue criar algumas narrativas, e inclusive facilitar o posicionamento que a gente quer dar, né? Se a marca é a melhor, marcas de esporte, né? A marca da vitória, qual é? Nike, né? Nike, marca da vitória. Vitória, deusa Nike. Aí tem um ponto que é importante, que é a questão do registro do INPI, gente, que isso a gente sempre tem que cuidar, assim. Eu sempre costumo, quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu pergunto para o cliente, assim, fulano, você pretende registrar essa marca? Às vezes o cliente não pretende registrar, ou é uma marca que não precisa de registro, tá? Isso também acontece. Então, a gente pode, se ele tem interesse de registro, a gente tem que ter alguns cuidados nesse registro. Então, tem o site lá do INPI, eu até vou entrar aqui para mostrar para vocês, tá, gente, como é que funciona isso. Olha só. Eu estou vendo que a aula vai ficar bem mais longa do que eu estava imaginando. Eu acho que na semana que vem, gente, eu estava pensando em fazer mais uma videochamada para a gente... O que vocês acham? Vocês acham muito ruim a gente fazer uma aula normal na semana que vem? E aí fica aquela data lá, aquela outra data da semana seguinte para vocês trabalharem. Senão eu não vou me apressar aqui. Eu acho legal eu explicar as coisas certinhas para vocês. Vamos lá. INPI. Pode ser, prof. Beleza, então. A princípio, a gente mantém aula normal na semana que vem, tá? Não tô com internet, não? Claro que eu tô. Olha só, gente. Vocês estão vendo a minha tela no navegador da internet, né? Só me confirme isso, por favor. Sim. Tá. Olha só, a gente tem que cuidar muito isso, tá? E ainda bem que eu tô fazendo aqui com vocês para falar sobre isso. Eu coloquei aqui, ó, registro INPI, tá? Que é o lugar onde a gente registra o nome da marca, a gente localiza, né, o nome da marca. Percebam que eu coloquei registro INPI aqui, mas apareceram dois links aqui em cima, ó. Consolide sua marca e Trindade Registros. O que acontece às vezes, gente? Ao invés da pessoa clicar aqui, ela clica nessas empresas. E essas empresas fazem exatamente esse processo, elas têm um serviço para fazer exatamente esse processo que eu vou mostrar para vocês aqui. E vão cobrar para a pessoa para fazer uma busca. Então, tipo, é uma maneira que os caras encontraram de ganhar dinheiro, assim, fácil, sabe? A pessoa quer saber se a marca é registrada ou não. Então, ela pega e clica aqui, ali tem um serviço, localiza se a marca é registrada. E aí ela paga lá 50 pila, e tem uma busca lá dentro daquele site que vai dizer se a marca está registrada ou não, e daria para fazer direto por aqui, sem pagar nada. Mas vamos lá. Aqui no INPI. O INPI é um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, propriedade industrial, aqui do lado, que é uma instituição do governo que regulamenta a utilização de tecnologias, marcas, patentes, enfim. Aqui dentro do INPI, a gente tem marcas, ó. E a gente pode fazer uma busca para saber se a marca que a gente quer, o nome que a gente quer, já foi registrado ou não, tá? Busca. Que legal, não está funcionando, como tudo do governo não funciona, né?
Não tá funcionando. Que merda. Tá, não vou conseguir mostrar. Vamos dar um tempo aí. O que acontece, tá? Isso aqui é um sistema bem antigo. Então, quando a gente acessa esse link, aparece ali uma espécie de... alguma coisa do tipo... que o site não é seguro. E aí a gente tem que meio que aceitar o risco, tem um botãozinho que tu clica ali, não, tudo bem, avança mesmo assim, e aí tu consegue chegar numa área de busca ali da marca. Eu acho que eu vou tentar fazer isso na semana que vem de novo, gente, é mais fácil, tá? E eu posso mostrar para vocês o passo a passo. Me lembrem, no início da aula, de eu fazer isso, tá? Anotem aí, e ó, Ciro, mostra pra gente ali como é que faz a busca do registro, que eu faço na hora. Além da questão do registro do INPI, a gente ainda tem o registro BR, que é para a gente comprar o domínio, tipo o ciroguzati.com.br. Onde é que a gente faz isso? Esse é outro site que se chama Registro BR. Registro BR. E aí aqui de novo, ó, gente vendendo o registro. No registro a gente não compra a empresa, a gente compra do governo, né? Então, é esse aqui, ó, registro.br, é o nome do site. Esse aqui funciona. Então, aqui a gente escreve qual é o registro que a gente quer. Me deem um nome aí, gente, um nome de uma, sei lá, um nome de uma empresa aleatória para mim, para a gente testar se ela está disponível ou não. Qualquer coisa. Adidas. Essa provavelmente vai estar, né? Ela tem 2 Ds ou um só, eu não lembro. Acho que é um só. Ó, Adidas. Ó, domínio não tá disponível. Não tem nenhum disponível. Não tem nenhum disponível. Vamos procurar outra coisa, sei lá. Aqua Loco. Ó, Aqua Loco está disponível. Então, esse aqui a gente poderia comprar. Às vezes a gente tem um nome bom, mas a gente não tem disponibilidade de compra de domínio. Aí, o que a gente tem que fazer, né, quando a gente tem uma situação assim? Ou a gente compra um domínio diferente, que não é .com.br, ou a gente tenta adaptar ele para alguma outra situação. Eu lembro, por exemplo, a Gol, né, a Linhas Aéreas Gol. Quando a Gol mudou o nome para Gol, ela não podia... Bar do Bruno. Boa. Bar do Bruno. Quando a Gol criou, ó, tá disponível. Quando a Gol criou esse nome, ela não tinha o gol.com.br. E aí, para poder ter um link.com.br, ela transformou para VoeGol. VoeGol. Mas também existe a possibilidade de a gente registrar, em vez de .com.br, tipo que nem o Grêmio, tem .net, né? .arc.br, .marketing.br. Tem alguns outros tipos de domínio que também nos ajudam, assim, quando a gente tem algum problema desse tipo, né? Mas, de fato, o mais importante é a gente cuidar a questão do INPI, que tem que a Globespot tinha ele disponível ou ele mudou mais como uma forma de abreviação? Uma boa pergunta, Bárbara, não sei te responder isso aí, tá? Talvez pelos dois, talvez pelos dois, talvez pelos dois. Às vezes acontece isso, tá? De mudar o nome para poder utilizar uma determinada URL. O que acontece, tá, gente? Me lembrem de usar o INPI com vocês aí na próxima aula, tá? Quando a gente usa ali aquela busca, ela normalmente localiza alguma empresa que já está usando aquele nome, sabe? É difícil não ter uma empresa que não tem um nome.
Só que no INPI tem uma espécie de um código, assim, que é um segmento, que é assim, ó, tipo, a área de atuação. E a gente, porventura, pode vir a registrar o mesmo nome, mas em uma área de atuação diferente, né? Então, Aurora. Tá? Aurora, a gente tem Aurora Alimentos, mas a gente poderia ter a Aurora como uma clínica de bem-estar, assim, uma clínica de estética. A gente poderia ter a Aurora como uma clínica que, sei lá, de uma clínica de, não sei, gente. Poderia ser muita coisa, entende? A Aurora é uma coisa muito genérica. Então, existem algumas situações, assim, quando a gente registra a marca, a gente pode registrar a marca para um segmento, a gente pode registrar a marca para vários segmentos, tipo, a gente escolher, assim, várias áreas, né? Coca-Cola, por exemplo, quando a gente procura no INPI Coca-Cola, tipo, tem refrigerante, tem roupa, tem um monte de coisa, tem coisas que vocês nem imaginam. E aí, em todos esses setores, ela fica protegida. Ela fica protegida. Tá, Ciro, mas e como é que faz o processo para registrar? Normalmente a gente contrata uma empresa para fazer isso, porque é uma coisa meio que envolve processos jurídicos, né? É uma coisa mais especializada, assim, de direito. Então, tem algumas empresas, como, por exemplo, essa aqui, ó, que é uma das mais famosas, que se chama Marpa. Marpa, Marcas e Patentes. Ó, Marpa. Marcas e Patentes. Aqui, essa é uma empresa que é especializada em registro de marca. E olha que legal aqui, ó. Eles têm uma busca. Só que, lógico, que isso aqui ele não vai me dizer, né? Eu vou colocar aqui, eu vou botar essa aqui do Jefferson. DS Track. Esse é um nome, Jefferson, que é um meio ruim de pronunciar, tá? Não sei o que você está pensando em fazer com isso, mas enfim. Aí você coloca ali os teus dados e o que vai acontecer? Quando eu colocar aqui verificar disponibilidade, ele não vai me dizer se está disponível ou não. Ele vai fazer um cadastro que depois alguém vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp para me dizer se está disponível ou não, quais são os problemas e me fazer um orçamento para a empresa encaminhar o processo de registro. Né? Então, isso aí acontece. Então, Bárbara, aí depende do empreendedor, tá? E a maioria das empresas não tem registro. A maioria das empresas não tem registro. A maioria das empresas assume o risco, né, de não ter registro nenhum. O que acontece, tá? Porventura, pode acontecer dessa empresa começar a crescer muito e alguém registrar a marca dela. Alguém registrar a marca dela. E aí, quando isso acontece, gente, pode haver algum tipo de briga judicial, porque quem registra tem direito de usar aquele nome. E se a empresa primeira que criou essa marca não registrou, ela pode vir a perder esse nome. Tem um caso muito clássico, gente. Quem é que já comeu em Porto Alegre o cachorro do Rosário? Alguém aí conhece o cachorro do Rosário? É um cachorro quente muito tradicional, assim, de Porto Alegre. Cachorro quente do Rosário. Alguém aí já experimentou o cachorro quente do Rosário, gente? Ninguém? Mas, gente, o cachorro quente do Rosário é muito clássico. O cachorro quente do Rosário, gente, ele é uma marca, tipo, muito antiga de Porto Alegre. Tipo assim, uma marca Jungle Food, né? Essas de comida de rua, assim. É uma das mais clássicas. É um lugar que todos os dias, tem fila, assim, fila de quadras de pessoas querendo comprar cachorro-quente numa carrocinha.
que tem ali na frente do Colégio Marista Rosário, na Rua Independência. Então, assim, o que aconteceu? Era uma marca muito antiga, de um tiozinho lá, era um tiozinho, como esse de todas dessas carrocinhas aí, que vendia cachorro-quente, e era o cachorro-quente mais gostoso da cidade, tipo, um negócio muito sucesso, assim. E teve uma pessoa que percebeu, né, que, poxa, isso aqui é grande e tal, tem um significado forte na cidade, e ele viu que não tinha o tal do registro do cachorro do Rosário. Não estava registrada essa marca Cachorro do Rosário. E ele foi lá e criou essa marca, né, registrou a marca Cachorro do Rosário. E além disso, ele criou uma franquia de cachorro-quente e distribuiu em todos os shopping centers da cidade de Porto Alegre. Então, lá no Iguatemi tem Cachorro do Rosário, lá no Barra Shopping tem Cachorro do Rosário, tem vários lugares, tipo Cachorro do Rosário, vendendo cachorro-quente. Só que não é a marca do tiozinho. Esse tiozinho aí que vendia lá, não tem nada a ver com o produto do tiozinho, o tiozinho continua pobre, trabalhando todo dia lá, embaixo de sol e chuva, e o outro cara ficou milionário vendendo cachorro-quente fast food dentro dos shopping centers. Por quê? Porque ele pegou a marca que já estava conceituada, já tinha um posicionamento na cidade, registrou essa marca e roubou essa marca do tiozinho. E ele ganhou juridicamente. Tá aqui, ó. Esse Cachorro do Rosário aqui é a marca do cara que criou a franquia. Essa é a franquia do Cachorro do Rosário. Tá? E o tiozinho lá, que trabalhava na frente do Colégio Rosário, com uma banquinha, ele teve que mudar de nome, gente. Tu acredita? Vocês acreditam nisso? Ele teve que mudar o nome da empresa dele para Cachorro do R. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é o tiozinho. Essa aqui é a banquinha. E aí ele teve que mudar o nome do produto dele. Deixa eu colocar aqui, Cachorro do R. Para poder manter o negócio funcionando. Que é esse aqui, ó. Esse bonito cachorro-quente aqui é o Cachorro do Rosário. Eu sei porque eu comi muito desse, gente. Eu morava ali perto. E era uma coisa bem absurda. Eu não sei como eu consegui comer isso. Mas era muito gostoso. Ó, cachorro-quente do R. E esse é o tiozinho, que é o dono do cachorro-quente do R. Ele perdeu a marca dele, né? Porque ele não tinha registro. Então, é algum risco, né? Quando a gente tem um negócio e a gente não faz esse registro, a gente está aí passível para esse tipo de situação. A gente está passível. Tem algumas empresas que assumem esse risco. Né? Assumem, não, tudo bem, eu entendo que é um risco e tal, mas a gente vai comprar as redes sociais, a gente vai comprar o domínio lá, cachorrodorosario.com.br, e é isso. Beleza. Por que muitas empresas não registram a marca, gente? Porque isso é caro, tá? Custa uns 5 a 10 mil reais o processo com uma empresa como essa aqui, a Marpa, para poder registrar esse nome. E às vezes o empresário não tem dinheiro nem para pagar as contas do mês, imagina para poder registrar a marca. Então, essa é uma das dificuldades aí de empreender no Brasil, sabe, gente? Essa é uma das dificuldades que tem para empreender no Brasil. Bom, voltando aqui, ó. Então, assim, é uma decisão do empreendedor. É uma decisão do empreendedor. O empreendedor tem que dizer, eu vou registrar, não, eu não vou registrar, como é que vai funcionar isso, né? E a gente tem que explicar para ele quais são os riscos que tem por trás disso, qual é o custo que tem por trás disso. A gente pode fazer um orçamento com uma Marpa, por exemplo, ou com uma outra empresa, para saber o que significa registrar essa marca. Mas, acima de tudo, gente, quando a gente vai definir o nome, é importante usar esse buscador do INPI para verificar se já não existe uma marca com o mesmo nome no mesmo segmento de atuação. No mesmo segmento de atuação.
Isso é importante. Por mais que a gente não faça o registro, se a gente cria um nome para uma empresa de um segmento que já existe, tá, já está registrado lá, a gente pode tomar um processo. A gente pode vir a ser autuado e pagar uma multa, porque a gente não tem direitos de usar aquele nome naquele segmento. Vocês entendem por que é importante, por mais que a gente não faça o registro, buscar no INPI se já não existe um nome nesse segmento, um nome igual nesse segmento, que pode gerar um problema do mesmo nível, né? E isso aí é um complicador, com certeza. Buenas, eu vou mostrar para vocês aqui um processo, tá, de criação de nome. Porque, deixa eu pensar, como é que eu posso... assim, vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo de apresentação de algumas ideias de nomes para o cliente, né? Teve um empreendimento, gente, que eu participei da criação agora recentemente. É um prédio que vai ser construído aqui em Passo Fundo, e a gente precisava definir o nome do prédio. E aí eu contratei um redator publicitário para me ajudar a definir o nome do prédio, né? E ele foi lá e pensou em várias soluções para o nome desse prédio. E a gente fez uma apresentação explicando cada um desses nomes e tal para a pessoa, e a partir dessa apresentação o cliente escolheu um nome, né? Então, como é que a gente parte, né? Qual foi o briefing que eu passei para ele sobre esse projeto? A primeira coisa que a gente construiu foi exatamente aqueles elementos simbólicos que vocês vão fazer. Qual é a imagem que a gente quer passar para esse produto, qual é o posicionamento dele, qual é a persona que representa esse produto. Então, eu tive alguns elementos iniciais que eu considerei para poder repassar para o redator publicitário. E aí o redator buscou esses elementos e propôs alguns nomes. Ele trabalhou um monte, assim, ele trabalhou uma semana, ele propôs mais ou menos uns 100 nomes diferentes, mas quando a gente foi apresentar para o cliente, a gente apresentou só 5. Então, eu e ele tivemos esse brain, a gente levantou um monte de coisa, e aí a gente selecionou, não, mas de toda essa turma aqui de opções, quais são aquelas que a gente vai apresentar para o cliente? Eram 5. Esse é um produto, gente, que é um produto, assim, é um empreendimento de médio a alto padrão, um imóvel, assim, que custa em torno de 500 a 700 mil reais, então é um imóvel caro, um imóvel barato. Ele tem algumas características, assim, ele está na rua Lava Pés, que é uma rua que tem ali no centro de Passo Fundo, próximo do Colégio Conceição, está próximo dos hospitais, ele está muito bem localizado, então é um bom produto exclusivo para cima, então ele tem um ar assim, mais de exclusividade, e está muito bem localizado, né? Tem uma ótima planta, tem vários recursos, vai ter na etapa, no último andar do prédio, vai ter uma piscina, que é no rooftop. Então, esse é mais ou menos o produto, né? E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar na questão dos nomes, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o processo. Então, esse aqui foi a apresentação que o redator ele fez dos nomes, né? Então, mas se coloque no lugar do cliente assistindo esse negócio, tá? Depois de um tempo de trabalho. Então, essa apresentação foi criada com o objetivo de estabelecer uma identidade visual e verbal para o novo empreendimento residencial de Passo Fundo. Nela serão apresentadas 5 opções de nomes a partir de 5 diferentes insights. Cada nome conta com o respectivo decodificador e mood visual. Isso aqui é uma coisa que a gente também considera, sabe, quando a gente está pensando no nome, que é assim, não colocar só o nome, mas trazer alguma coisa mais visual junto com o nome para o cliente perceber o estilo. Isso ajuda ele na decisão de qual é o nome que ele vai querer. O decodificador, gente, é aquilo que aparece embaixo do nome. Tá? Então, por exemplo, Una Construtora. Una é o nome da empresa, Una. Construtora é o que tem embaixo, que é o que a gente chama de decodificador. O decodificador é uma explicação de qual é o segmento que aquela empresa atua.
todo o trabalho foi baseado em informações, orientações, blá, 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 que era parte do briefing. Então, a primeira coisa que se considerou, assim, a primeira linha de raciocínio para propor o nome do produto tinha a ver com história. Então, ó, as ruas de Passo Fundo. Em 12 de agosto, Coronel Lopes de Oliveira, eleito intendente de Passo Fundo, denomina a rua Lava Pés, paralela à Rua Uruguai. Com este ato, nasce oficialmente a rua, uma das mais antigas da cidade. A rua tem esse nome para homenagear o arroio Lava Pés, ponto que deu origem ao povoado de Passo Fundo. Então, olha só que legal. O cara, o redator, ele foi pesquisar sobre a rua Lava Pés. E ele descobriu que a Rua Lava Pés é a rua que deu origem a Passo Fundo. Era a rua que tinha a ver com era meio que um ponto central do rio Passo Fundo. De repente tinha alguma coisa a ver com não sei, tá? Mas tinha a ver com a origem do povoado. O lugar onde está aquela rua é mais ou menos a origem do povoado de Passo Fundo. A tradição diz que lava-pés vem do hábito dos antigos tropeiros fazerem parada naquele local para lavarem os pés antes de se dirigirem à capelinha Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas imediações da igreja central, que ficava logo adiante. Poxa, ele encontrou um conceito histórico. Aqui está aquele significado latente que eu comentei para vocês, né? Por trás da rua onde o empreendimento ele ia ser criado. E aí, a partir disso, ele criou alguns nomes inspirados nessa história, né? Então, povo, o rio, para lá, que marca o início da população, a ideia da chegada no lugar, né? Então, o primeiro nome que ele sugeriu foi Riverside. Por que Riverside? River é rio, é na beira do rio. Então, aproveitando a ideia do lava-pés, Riverside casava com a beira do rio. Era um nome moderno, é um nome contemporâneo, então tem a ver com o briefing e tem um significado aqui latente para o produto, né? Riverside é um termo em inglês que significa margem do rio. Simples. Riverside poderia ser o nome do prédio. Se a gente for procurar no INPI, tem um monte de empresa com o nome de Riverside. Só que nesse caso, como é um empreendimento, é o nome de um prédio, não precisa ser o único, não precisa ser o autoral, autêntico. Pode ter outros, não tem problema nenhum. Isso não tem galho. Decodificador, que é o que vem embaixo, ó, neighborhood. Em vez de ser Riverside residencial, a sugestão dele é que a gente fosse utilizar um decodificador diferente, assim. Vizinhança, né, em inglês, que seria esse neighborhood. Mood visual, que ele cria uma espécie de um caminho visual para a marca. Riverside, cores, estilo, isso. Aí, um outro nome, uma outra sugestão, tá, gente? Eram 5 opções. As ruas de Passo Fundo, a rua tem esse nome para homenagear o arroio Lava Pés, ponto que deu origem à ideia, ao povoado. Então, esse segundo nome, ele foca na ideia de povoado, né? E aí ele pensou em Pueblo. Pueblo é um nome de povoado. Quando a gente chegou a Pueblo, a gente lembrou de Casa Pueblo, que é um lugar que é um lugar ali no Uruguai, que é uma espécie de espaço arte do Miró, que é um artista plástico ali, uruguai. Casa Pueblo. Casa Pueblo poderia ser o nome do empreendimento. Casa Pueblo. Então, olha as conexões, tá? Lava-pés, que foi o início do povoado é Pueblo, Pueblo, Casa Pueblo. A ideia legal, às vezes, gente, ela não vem da primeira conexão. É uma primeira conexão que leva para uma segunda, que leva para uma terceira, que chega na que é a mais criativa. Casa Pueblo foi uma segunda opção que a gente propôs para ele, e aí a nossa sugestão era trazer toda essa identidade visual da Casa Pueblo no empreendimento. A cor do prédio, esse estilo mais orgânico, né? Essa seria uma segunda alternativa. Aí a gente foi para uma outra linha de name de marca, que era relevo,
né? Relevo, porque Passo Fundo é um lugar mais alto, tem a ver com um posicionamento mais alto. Aquela rua, aquele lugar ali, ele é uma espécie de uma colina, assim, em Passo Fundo, que é uma região um pouco mais alta. Então, baseado nisso, a gente pensou num nome que era naquela linha dos nomes mais curtinhos, né? Então veio Rio. Rio é um nome, tem a ver com colina, tem a ver com o morro, né? Decodificador, Lifestyle Apartments. Então, Rio Lifestyle Apartments. Isso que foi uma coisa que é legal, assim, quando o nome é curto, o decodificador pode ser longo, ele casa bem. Tipo, nomes curtos com decodificadores longos, ou nomes mais longos com decodificadores curtos. Essa era uma terceira opção, Rio. Né? Lifestyle Apartments era todo um conceito, tem a ver com uma linha de imobiliária de um estilo de apartamento. Ó, o mood visual, então, aqui já tem uma ideia de uma tipografia, que percebam que é uma pegada mais contemporânea, assim, né? São prédios diferentes, cada nome que eu dou para vocês já imaginam um prédio diferente para esse nome. Né? Localização, é um outro tema associado à localização, né? Então, o bairro, o lugar onde está opa, trancou. O bairro onde está localizado o empreendimento é muito bom. É tipo assim, é perto de tudo, né? Então, nessa perspectiva de algo que está muito em loco, tipo, perto de tudo, é o foco, a gente propôs esse outro nome que era locus. Né? Locus tem a ver tem a ver com localização, que é o maior diferencial, que é aquela linha que eu comentei para você, sabe? Eu posso tentar escolher um nome que posicione meu produto como melhor em alguma coisa. Aqui era um pouco nessa linha, assim, locus de localização, estar em loco é tipo estar em evidência, que também tem a ver com o nome do produto. Então, esse nome foi uma opção, Locus Residence. Simples, nada demais, mas que posiciona bem o produto de acordo com o diferencial a ser trabalhado. Essa daqui é uma proposta de comunicação visual, assim, um estilo de tipografia, uma temperatura de cor que a gente poderia trabalhar no imóvel. Aí, o último nome tinha a ver com outro atributo de diferenciação do produto, que é a ideia de qualidade de vida. Tá? Qualidade de vida. Por quê? Porque o prédio ele é um prédio com ótimo custo-benefício, muito bem localizado, tem vários tipos de serviços internos, eu comentei para vocês do terraço com piscina, enfim. Todo esse conjunto vai gerar para a pessoa felicidade, né? Qualidade de vida e felicidade. E aí a gente começou a pensar em soluções que tivessem a ver com isso. Ó. Viena, a capital da Áustria, fica no leste do país, às margens do rio Danúbio. Seu legado artístico e intelectual se consolidou com as obras de figuras como Mozart, Beethoven, Freud. Considerada em 2019 a melhor cidade qual é a melhor cidade para se viver no mundo? O ano de 2019 foi Viena. Viena era uma grande cidade. E aí, inspirado nisso, né, Viena, que é uma cidade super cosmopolita, contemporânea e tal, veio o nome, que é Viena. Viena tem a ver com Viena. Viena, porque é o melhor lugar para viver no mundo. Aí, depois, decodificador, que foi sugerido, foi Cosmopolitan. Viena Cosmopolitan. Por que Viena, assim, né, com W? Porque Viena já existiam muitos prédios com o nome de Viena, e Viena é o nome, como ele é utilizado é o nome original, né, de acordo com a língua nativa, a língua lá daquele país. Eles falam, eu acho que é alemão, que eles falam lá na Áustria, e aí esse nome lá é Viena, exatamente como está escrito aqui com W-I-E-N.
E aí, essa perspectiva aqui, ela já traz uma linha de mais clássica, né, de arquitetura, mas ela passa essa ideia de uma cidade com história, mas que também é moderna, que tem cultura, inteligente, música clássica e assim por diante. E aí, em resumo, se propôs para o cliente esses 5 nomes, né? Quais vocês preferem? Primeiro, quais vocês mais gostam aqui, gente? Citem um aí no chat. Pois é, olha só, gente, como é uma questão de preferência, sabe? É muito uma questão de preferência. Aí o que acontece? O trabalho foi feito, os nomes estão na mesa. Mas cada nome, gente, cada um dos nomes, ele tem pontos fortes e ele tem pontos fracos, né? Riverside é bom de falar, é fácil, poucas letras, simples. Casa Pueblo já é um pouco mais longo em letras. Riverside pode ter um problema de pronúncia, as pessoas podem ler Riverside. Casa Pueblo pode ser um pouco ruim porque é um pouco longo demais. Rio, as pessoas podem escrever R-I-L. Podem não entender, é um nome que não é tão fácil de uma pessoa que não entende inglês conectar o que significa. Locus é simples, é fácil, tem poucas sílabas, mas não simbolicamente assim, não tem um volume de significados legais. Vien é um nome que, para escrever, as pessoas elas vão ter dificuldade, tipo W é uma letra que não é muito utilizada na língua portuguesa, talvez as pessoas escrevam com V, talvez as pessoas não entendam o que é Vien, assim, com W e N, mas é um nome que simbolicamente traz coisas muito legais, né? Toda a bagagem artística da cidade, a história de Viena, esses pensadores, tipo, tem muita coisa massa por trás de Viena. Então, percebam que, assim, não tem o certo e errado. Cada um tem vantagens e desvantagens, né? Aí, em paralelo, tem a questão do projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico, ele já estava sendo meio que desenvolvido. O que é que mais representava aquilo que o prédio queria dizer, né? Então, assim, percebam que tem um trabalho de pensar antes de fazer, quando a gente escolhe o nome, né? Essas 5 opções chegou na mesa do cliente, e aí o cliente teve que escolher. O cliente acabou escolhendo Vien. Vien foi a escolha dele, tá? Por quê? Porque ele achou que tinha potencial para trabalhar com a questão da qualidade de vida, que foi a justificativa do nome. Tem toda uma questão simbólica aqui que apresenta o produto, né? E também por uma questão de arquitetura, que o prédio ele vai ter um estilo que é mais clássico, que vai lembrar um pouco mais a arquitetura clássica. E para ele, o nome que melhor representava essa arquitetura, melhor combinava com o projeto arquitetônico, era Vienne, né? Ele gostou muito de Casa Pueblo, mas Casa Pueblo não tinha nada a ver com o projeto arquitetônico. Então, esse foi a situação. Mas vocês percebem como é que é a dinâmica do negócio, gente? Eu acho isso muito legal, tá? Eu fico arrepiado, assim, quando eu conto essas histórias e tal. Eu sei que vocês acham isso uma bobagem, mas é muito massa, sabe? Tu tá criando uma marca. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda etapa do projeto, que era a criação deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, a criação da marca, né, de como é que ficou a marca depois disso e tal. Onde é que eu... visualizar... Aqui, modo tela cheia. Beleza, então, 15 dias depois, a gente partiu para a apresentação da marca.
já tínhamos definido o nome e tal, agora é o momento de a gente pensar a marca. Acho que foi mais, tá, uns 20 dias, 30 dias depois. Voltou, né, pelo 10º ano consecutivo, Viena, capital da Áustria, é eleita a melhor cidade para viver no mundo, em razão do alto padrão de qualidade de vida. Qualidade de vida é igual a felicidade. Qual era o slogan que a gente propôs para o cliente? Residencial Viena, a felicidade pode ser um lugar. Essa era a ideia, né, do slogan de lançamento do empreendimento. A felicidade pode ser um lugar. E aí foi feito um manifesto. Veja que, assim, o slogan e o manifesto, eles foram apresentados antes da identidade visual. Antes da identidade visual. Olha só o manifesto, tá? O que é felicidade? Felicidade é uma porta que se abre. É entrar e amar à primeira vista. É ter o seu espaço com mais privacidade, para você curtir com você ou com quem quiser. É decorar cada canto do seu jeito. Afinal, é a sua casa metade. É andar pela sala cantando e dançando sozinha. É descobrir que as paredes têm ouvidos e sorrisos. É poder ir trabalhar, é poder ir para o trabalho a pé e enxergar a cidade de um novo ponto de vista. É sentir-se no topo do mundo, em um happy hour com os amigos ou em uma festa na piscina com a família. A felicidade pode ser uma forma de entrar em forma, ter toda a comodidade para o seu projeto verão virar realidade. É chegar em casa a tempo, de curtir com a família e ver os filhos crescendo. É qualidade de vida, em uma região privilegiada, pertinho do mercado, da farmácia, da escola e do clube. Existem muitas formas de felicidade. A nossa é ver você encontrar a sua. Residencial Vienne é o mais novo empreendimento de Passo Fundo. Um projeto arquitetônico completo, com tudo que você precisa para aproveitar cada segundo ao lado de quem ama. Inspirado na atmosfera mais musical do mundo, na rua Lava Pés, região central, próximo ao encantador bairro Vergueiro. A felicidade começa com uma escolha. A sua pode estar bem aqui. Residencial Vienne, a felicidade pode ser um lugar. Então, isso aqui, gente, é o manifesto. Percebam que eu li o texto que está em negrito. E do ladinho de algumas das frases tem uma espécie de parêntese com um nome menor e que não está em negrito. Aquele ali são as características do imóvel. Então, as frases elas foram pensadas nesse manifesto para ter a apresentação de alguns diferenciais. Ó. É poder ir para o trabalho a pé. Isso tem a ver com o benefício da localização privilegiada. Ó. É qualidade de vida. Qualidade de vida. Felicidade é uma porta que se abre, é um momento de visita, compra. É ter o seu espaço com mais privacidade. Poucos apartamentos por andar é outro diferencial. Então, esse manifesto, ele foi lido antes de apresentar a marca para o cliente. Aí o projeto da marca, que já é a parte mais visual. Ó, felicidade, música, exclusivo, coisas que eu já comentei para vocês. O conceito de Viena, também já falei sobre isso. Aí uma questão de Viena é muito o clássico, né? Então essa marca ela foi inspirada nos instrumentos, no instrumento clássico. E se entendia que a marca tinha que ser serifada para passar um pouco dessa ideia de clássico. Se na pesquisa que foi feita ali de design se reconheceu esse símbolo que a gente chama de F ou ouvidos, que é exatamente isso que aparece aqui no slide anterior, ó, no meio desse violoncelo. E aí se criou uma espécie de um ícone que é agregado ao W do Vieno, que é justamente o ouvido, né, esse F do violoncelo. Aí essa é um pouco de uma aplicação, de como a marca fica. Algo simples, gente, sem muito mistério. Com cores, já pensando nas cores que representam aquilo que a gente pretende trabalhar. Aí você tem aqui, ó, uma aplicação, uma espécie de um selo só com o W. A felicidade pode ser um lugar. Aqui tem uma aplicação visual do rooftop lá, no topo do prédio, um lugar onde tem a piscina, que eu comentei para vocês. Ó, as cores elas foram pensadas um pouco nesses tons desse palácio, que é o Palácio de Viena.
Aí aplicações, né? Folder, coisas do tipo. Aqui já é um pouco da linguagem, as redes sociais. Sim. Enfim, é isso. E a marca nasceu. Esse prédio vai ser lançado agora, nos próximos meses. Na verdade, já tem um tapume ali, ali na rua. Mas, gente, fazer marca é isso, sabe? Mas o que eu queria, eu vou, na próxima aula, eu quero falar um pouco para você sobre esse projeto aqui. O Henrique pode até me ajudar, o Henrique trabalha nessa empresa. Foi uma marca que também foi refeita, né? Uma nova marca, foi reposicionada. E aqui é um brand book, um material bem longo, tem 57 páginas. Mas também conta toda a história dessa proposta de marca aqui. Eu acho que é isso, gente. Por hoje eu vou ficar por aqui. Semana que vem a gente retoma, tá? Eu vou continuar a aula. Tem bastante coisa que eu quero mostrar ainda para vocês. E comentem alguma coisa aí, gente. Falem comigo. Pergunta alguma coisa aí, gente.